Capítulo 77. Destino: o direito de punir. Outro fator que complica o cálculo das responsabilidades é o determinismo das causas introduzidas no passado com as próprias ações na trajetória do próprio destino, as quais constituem os impulsos assimilados por livre e responsável escolha no edifício cinético do próprio psiquismo. Essas causas são forças colocadas em movimento pelo próprio eu e, uma vez lançadas, tornam-se autônomas até se exaurirem. Vossos atos vos seguem irresistivelmente em seus efeitos, por lei de causalidade. Seus impulsos têm intensidade proporcional à potência e são da mesma natureza, benéfica ou maléfica, que imprimistes a esses atos. Assim, sob a regência das reações da lei, todo o bem ou mal que se faz aos outros é feito sobretudo a si mesmo, recaindo sobre o autor como uma chuva de alegrias ou de dores. O destino implica, portanto, uma responsabilidade composta, que é a resultante do passado e do presente. Cada ato é sempre livre em sua origem, mas não depois, porque então já pertence ao determinismo da lei de causalidade, que impõe a ele as respectivas reações e consequências. Portanto, como efeito do passado, o destino contém zonas de absoluto determinismo, ao qual, porém, é sobreposta a cada momento a liberdade do presente, que, chegando continuamente, tem o poder de introduzir sempre novos impulsos e, nesse sentido, corrigir os precedentes. De modo semelhante a uma determinada massa, que depois de lançada, tende por inércia a prosseguir na direção iniciada, mas pode sofrer atrações e desvios colaterais, o impulso do destino também pode ter sua trajetória corrigida. Dessa maneira, determinismo e liberdade se contrabalançam, sendo o caminho dado pela resultante entre a inércia do passado e a constante ação corretiva do presente. É nesse íntimo equilíbrio de forças que reside o cálculo das responsabilidades. Numa vida de redenção, o presente pode corrigir o passado, somando-se a ele nas estradas do bem, mas também pode agravá-lo pelas vias do mal. Diante do determinismo da lei, que impõe a cada causa seu efeito, está o livre-arbítrio, com seu poder de corrigir a trajetória dos efeitos através da introdução de novos impulsos. Destino não é fatalismo, não é cega necessidade, determinismo, inevitabilidade, mas sim a base de contínuas criações e destruições. O que está a cada momento em ação no destino é a resultante de todas essas forças. Assim, a responsabilidade é progressiva, sendo função e progredindo na proporção do conhecimento e da liberdade, o que implica um complexo cálculo de forças. Trata-se de um progresso que é, ao mesmo tempo, libertação do determinismo das causas como destino e libertação do determinismo da matéria. Eis a realidade mais profunda do fenômeno. Uma ética racional, na condição de ciência exata e não de mera arma de defesa, deve levar em conta todos esses complexos fatores. Deve saber medir a intensidade e fazer o cálculo da resultante dessas forças. Deve saber avaliar as reais motivações. Deve saber reconstruir na personalidade seu passado biológico
e se orientar na vasta rede de causas e efeitos, de impulsos e contraimpulsos que constituem o destino e permitem a sua correção. Para cada indivíduo, o ponto de partida é muito diferente, não havendo maior absurdo num mundo de substanciais desigualdades do que uma lei humana a posteriori, superficial, igual para todos. Tal sistema poderá satisfazer às funções sociais defensivas, mas não pode ser chamado de justiça, que constitui a única base na qual, pelas sanções morais e penais, pode-se apoiar o direito de punir. Esse direito está estreitamente vinculado ao cálculo das responsabilidades, sem o qual não pode ser estabelecido. Tendo-se estabilizado por meio da força, tal como todos os direitos, que se originam por uma simples reação da necessidade de defesa, tal sistema vai se transformando por evolução, progredindo da fase de vingança pessoal até a fase de proteção coletiva. Assim como no mais amplo processo da evolução da força para o direito com a legalização da defesa, a normalização jurídica da força, à proporção que surgem unidades coletivas cada vez mais vastas, dirige-se à conservação de um grupo sempre mais extenso, do indivíduo à família, à classe, à nação e à humanidade. Em sua evolução, o direito penal circunscreve cada vez mais suas zonas indefesas, a fim de eliminá-las, tornando sempre mais difícil escapar à sua sanção, como sucede na extradição, até cobrir todo o planeta. Ao mesmo tempo, atinge e disciplina cada vez mais numerosas formas de atividades humanas. Paralelamente, quanto mais o direito se estende, mais racional e inteligente ele se torna, diminuindo sua ferocidade. Quanto mais constitui proteção da ordem pública, tanto menos atua como reivindicação da ofensa sofrida pelo particular. Assim, o direito é sempre menos força e cada vez mais justiça. À medida que o homem se afasta das necessidades da vida animal, manifesta-se uma contínua circunscrição do arbítrio na defesa, que se transforma cada vez mais em equilíbrio jurídico, tornando sempre menos incompleta a justiça. À proporção que evolui, o juiz torna-se digno de conquistar o direito de julgar. Assim, o fenômeno não apenas se projeta da fase individual à fase social, tendendo a estabelecer uma ordem mais profunda e se tornando mais substancial, mas também se desenvolve sempre mais, abrangendo o fator moral e se harmonizando em sistema ético. Os conceitos originários de prejuízo, ressarcimento e ofensa elevam-se à reconstrução de equilíbrios mais elevados, enriquecidos dos novos valores que a evolução terá desenvolvido. A balança da justiça se fará muito mais precisa, tornando-se capaz de calcular as diferentíssimas e específicas responsabilidades individuais. A primitiva e grosseira justiça do direito de se defender evoluirá para a justiça que dá o direito de julgar e de punir. Cada vez mais, a balança do direito substituirá a espada da vingança, fazendo pesar sempre mais a responsabilidade moral do culpado e sempre menos a própria tutela egoística. Em sua evolução, o direito de punir penetrará sempre mais a substância das motivações.
A ascensão moral e psíquica do legislador o autorizará a fazer uma sindicância moral sempre mais profunda, porque somente um juiz mais sensível e perfeito poderá ousar, sem tornar tirania de pensamento, aproximar-se da justiça substancial que vem da mão de Deus. Essa é a meta das formas humanas. Quanto mais a evolução elevar o legislador, fazendo-o curvar-se em um ato de bondade e de compreensão para com o culpado, tanto mais enriquecerá de ações preventivas e educativas a função social da defesa, porque o dever dos dirigentes é ajudar o homem involuído a subir. Assim, as duas ferocidades, culpa e castigo, abrandam-se. Os dois extremos aproximam-se, caminhando do embate para a harmonização. Em vez de investir contra uma alma que, por ser involuída, somente sabe ser má, passa-se a ajudá-la a evoluir, demolindo-se os focos de infecções morais onde nascem essas flores maléficas. É absurdo enfurecer-se contra os efeitos quando as causas são deixadas intactas. Muitas vezes é considerado como justo apenas aquilo que serve para proteger a si mesmo, conceito que deve se ampliar até proteger a todos. Paga-se na balança social, segundo uma lei expressa pelas estatísticas, um tributo anual com aqueles expulsos. É preciso compreender essa lei e cortá-la pela raiz. Há deserdados cujo único crime é terem sido marcados no nascimento por uma tara hereditária. Outros são falidos na luta pela vida, mas possuem a mesma psicologia e valor moral dos vencedores. É indispensável saber ler e trabalhar na alma, saber fazer o cálculo das responsabilidades, ultrapassando a desastrosa psicologia materialista da antropologia criminal. Delinquência é fenômeno de involução. É necessário alimentar todos os fatores de evolução e demolir os seus opostos, para que haja melhora no decurso da doença e a sociedade possa alijar seu fardo. O trabalho deve ser no sentido de penetrar o espírito, para educar, corrigir, ajudar e, sobretudo, caso se pretenda guiar e punir, em nome de uma justiça divina, recordar aquela máxima evangélica: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Final do capítulo 77.